Tópico 2 da lição, com o título As consequências da infidelidade. Primeiro item do tópico, afastamento de Deus. A primeira consequência da infidelidade, o afastamento de Deus. O pecado do adultério afasta a pessoa de Deus e traz dor e sofrimento para si e para os próximos. Então, o adultério ou a infidelidade conjugal traz consequência, em primeiro lugar, para a própria pessoa. Uma pessoa cristã, criada na igreja, e comete um ato de infidelidade conjugal. Em primeiro lugar, a consciência, o inimigo irá brincar, acusar com ele, para que ele seja envergonhado pelo seu erro, mas não uma vergonha segundo Deus que traz arrependimento, mas uma humilhação, uma opressão, no sentido de uma acusação, porque o inimigo é acusador, ele acusa, ele tenta tirar da pessoa essa alegria que ele tem do Espírito Santo de Deus. É o primeiro fato que tem, ele se afasta de Deus, porque Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado ou a prática do pecado. Nós conhecemos já esta aplicação bíblica, que leva a pessoa a sentir-se distanciado, que realmente está distanciado de Deus, e sente-se abandonado. Como Jesus disse na cruz, como tomou sobre si todos os nossos pecados: meu Deus, por que me desamparaste? Era um momento em que os nossos pecados estavam sobre ele, e isso levou Jesus a uma situação de separação a Deus, como ser humano, levando sobre si os nossos pecados, separando-se de Deus. E aquele que peca contra Deus, ele acaba separando-se de Deus e traz para si um sofrimento, uma angústia por causa dessa situação. E ao mesmo tempo, para as pessoas que estão próximas dele, dessa pessoa, o homem ou a mulher. Porque as pessoas que estão próximas terão consequências por esse erro, por causa da tristeza, da angústia e do desamparo por sentir-se abandonado pelo cônjuge, pelo companheiro ou a companheira. E os filhos, sem falar na família, que tem as suas consequências também, os seus traumas, que muitas vezes levam depois para o seu próprio casamento, para a sua vida, e tendo assim, uma frustração e muitas vezes até uma decepção com a palavra de Deus e com Deus por causa do comportamento das pessoas que são próximas, como o pai ou a mãe. O adultério divide a família e afasta o cônjuge da presença de Deus. Então, com esse comportamento, geralmente leva a uma divisão ou uma separação da família, porque até então, quando você segue um padrão bíblico, onde o pai e a mãe têm um comportamento adequado, serve como exemplo para os filhos, e os filhos se espelham nesse exemplo, e de repente isso causa um transtorno emocional nessa família, e eles passam a ter um comportamento de divisão e de dificuldades diante desse procedimento. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus, 1 Coríntios 6:10, ou seja, aqueles que são infiéis e não tratam da situação, eles não entrarão no reino de Deus. Então isso mostra a gravidade desta prática, dessa falha, desse erro, mas isso não fecha as portas para a pessoa que de repente comete um ato desse. Ou seja, Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, e que dá a opção para que as pessoas mudem de comportamento, mudem de atitude e mudem de vida. E também haja um conserto. Evidentemente que as consequências, elas ficam. Deus perdoa o pecado, mas a consequência desse pecado, ela fica, e a pessoa vai levar consigo, provavelmente, por resto da sua vida, sempre haverá uma dificuldade ou outra por causa disso, mas não quer dizer que Deus não perdoou o pecado. O pecado, de perdão de Deus, o pecado é para justificação, é para justificação diante de Deus, para a pessoa poder entrar no reino de Deus, mas Deus pode até amenizar as consequências desse erro também, mas isso não é obrigatório. Deus geralmente tem uma consequência do seu erro que você vai assumir. Dependendo da situação, Deus pode até amenizar a situação. O segundo item diz a morte espiritual, como uma das consequências da infidelidade.
O adultério leva a mortes espirituais e às vezes até a morte física, coloca o autor da lição. Porque dependendo de como é praticado esse ato de infidelidade, acontece em muitos casos até de morte, porque a pessoa que teve um relacionamento com uma pessoa já comprometida, você não sabe como que é o seu cônjuge, qual é o seu comportamento, a sua atitude. São pessoas que, muitas vezes pode ser pessoas que não conhecem Deus, até que conheçam, mas passam por uma situação como essa, não sabe lidar com a situação e pode cometer até um assassinato. Então, por isso, além da morte espiritual, pode acontecer até a morte física. A morte espiritual, já falamos que é a separação de Deus, a pessoa fica distante desde que não haja uma mudança de comportamento e um arrependimento. O mau comportamento com o cônjuge impede que as orações sejam atendidas. 1 Pedro 3:7. Nos diz a palavra de Deus que muitas vezes, por não ter sabedoria e coabitar com o seu cônjuge, a oração não é atendida diante de Deus. Lá usa o termo homem, mas o ser humano, tanto o homem como a mulher, devido ao seu tratamento com o seu cônjuge, com o seu companheiro ou a companheira, isso também impede que a sua oração seja atendida por Deus, ou seja, o seu comportamento interfere no seu relacionamento com Deus, na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus, porque o teu cônjuge é o seu próximo, é a pessoa que está ao seu lado. Se você não a trata, não o trata adequadamente, isso está diante de Deus. Você presta conta disso também diante de Deus. E ao orar a Deus, nos diz a palavra de Deus, 1 Pedro 3:7, que esse é o motivo de muitas orações não serem atendidas. Será que esse não é o motivo que as suas orações não têm sido atendidas? Será que é por isso que você tem pedido, tem clamado a Deus e a resposta ainda não veio? Então ninguém melhor do que você para refletir sobre isso e tirar as suas conclusões. Alguns, por ter sucesso no ministério, pensam que estão bem com Deus, mas existem muitas pessoas, como já colocamos anteriormente sobre a questão das pessoas priorizarem muitas vezes o ministério antes de Deus, né? Traz a pessoas muitas vezes morte espiritual também ministerial. Pessoas que aparentemente têm um grande sucesso ministerial. Pessoa que você olhando diz assim, nossa, essa pessoa está dentro da vontade de Deus, olha só aonde que ela chegou, como ela é proeminente, como ela tem tido sucesso no seu ministério. Mas você não conhece essa pessoa lá na casa, não sabe como é que ele lida com a sua esposa, ou da esposa no caso. Na nossa igreja poucas oportunidades, mas mesmo assim ainda tem a esposa com o esposo. Você não conhece, você não sabe o comportamento, você não sabe o tratamento e relacionamento que há dentro de casa. Muitas vezes existem aparências na igreja, uma aparência, principalmente o líder preocupado com a sua aparência, com o seu ministério, mantém uma aparência conjugal, uma aparência de um relacionamento excelente, de exemplar, e muitas vezes não é assim. Muitas vezes lá dentro não há comunicação, não há um relacionamento sexual, um relacionamento de comunicação, não há conversa, nem com a esposa, nem com os filhos. Há uma morte espiritual dentro das próprias casas de muitos líderes também. Então, momento também, você que é líder, ou você que é professor, lembrar, chamar a atenção desses líderes, que eles também estão sendo observados por Deus dentro da sua casa, não é só na igreja. Deus vê em todo lugar, em qualquer situação. Cuide do seu relacionamento conjugal para ter uma vida espiritual, é aplicação prática. Então a sua vida conjugal, o seu casamento é importante para a sua vida espiritual e também para a sua vida ministerial. Fique atento para isso também. O item 3 diz um lar despedaçado, uma consequência também da infidelidade, um lar despedaçado. O adultério aflige toda a família, já mencionamos anteriormente, tem uma consequência em toda a família. Nem todos têm um mesmo tratamento, o mesmo resultado. Há casais que não conseguem tratar com essa situação e viverem uma vida normal novamente. E muitas vezes existe a separação. Nós vamos tratar na lição próxima, na lição 7, sobre o divórcio, sobre a separação. Então existem situações que se torna irreconciliável por causa do comportamento das pessoas. É o que nós vamos ver também na próxima lição, quando Jesus é questionado sobre o divórcio. Então, nós vamos verificar nesse sentido que muitas vezes o lar acaba se dilacerando, formando novos lares, e vem as consequências, tudo por causa de um ato impensado muitas vezes, de uma atitude sem um certo cuidado, sem uma vigilância que leva as pessoas a um ato de fidelidade e muitas vezes a um lar separado, despedaçado, como diz o autor da lição.
Filhos muitas vezes levam ressentimento que prejudica futuros casamentos. Essa prática entre os pais muitas vezes interfere na questão emocional dos filhos. Muitos filhos que têm problema no seu casamento, dificuldade de relacionamento, dificuldade no relacionamento sexual com o seu cônjuge, é consequência muitas vezes de um ato que ele experimentou na sua casa pelos seus pais. Algo que aconteceu, e isso levou a eles a não conseguir lidar com a situação, tratar dessa situação, e muitas vezes leva os filhos a um ressentimento, a uma vida complicada, com problema de relacionamento, e muitas vezes em todas as áreas da sua vida, como profissional, pessoal e assim por diante. Modelo de amor para os cônjuges, Efésios 5, 22 e 33, já estudamos em lições anteriores. Qual que é o modelo, De Cristo, o amor de Cristo pela igreja como um modelo para o marido, e o amor da igreja para com Cristo para o modelo para a esposa. Então, quando há um amor mútuo, consentimento mútuo, uma preocupação em fazer o outro feliz, nós vemos que existe dentro desse o padrão bíblico e uma orientação para uma vida feliz. Fora disso, lá pode levar as suas consequências pela infidelidade. Aplicação prática. Será que tem alguém de sua família que sofre um mau comportamento seu, por um mau comportamento seu? Será que nos seus filhos, a sua filha, a sua esposa não está sofrendo muitas vezes por um comportamento que você teve? E está na hora, no momento de você tratar essa situação, resolver esse problema? Está na hora de conversar sobre isso com essa pessoa. Está na hora. É a aplicação prática que leva você que está me ouvindo, professor, os seus alunos também, a refletirem sobre isso. Sinopse do tópico 2. Sinopse do tópico 2. A infidelidade conjugal afasta a pessoa de Deus e mata a espiritualidade e dilacera o lar. Então nós vimos nesse tópico que a infidelidade afasta a pessoa de Deus por causa do pecado, a infidelidade, o adultério como pecado grave que afasta de Deus, mata a espiritualidade, leva as pessoas a uma morte espiritual e muitas vezes física, e dilacera, ou seja, o lar, ou seja, há uma separação, uma dilaceração do lar. Tópico 3. Conselhos contra a infidelidade. Então aqui nós vemos alguns conselhos contra a infidelidade. Primeiro, fuja das tentações. Jesus aconselhou seus discípulos a serem prudentes diante das tentações. Mateus 10, 16. Diz: vós sois como ovelhas em meio de lobos. Em Mateus 26, 41, vigiai e orai. Então Jesus aqui aconselha a ficar atento para os sinais, vigiar, orar e ter um relacionamento próximo com Deus através da oração e observar e saber que, como ovelhas no meio do lobo, nós estamos no meio de pessoas que têm um comportamento diferente daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós recebemos. Por isso, nós não podemos copiá-los, não podemos ser influenciados por essa cultura que está à nossa volta, mas que nós possamos influenciar o meio que nós estamos vivendo. Jesus disse: Senhor, na oração sacerdotal, não os tire do mundo, mas os guarde no mundo, no meio do mundo onde eles estão, desse sistema, os guarde de cair, de pecar, que nós possamos estar vigiando constantemente para não cair em tentação, mas fugir da tentação, assim como José, lá em Gênesis 39, ele fugiu literalmente da sua tentação, que era a mulher de Potifar, porque ele conhecia a Deus, tinha temor a Deus, respeitava o seu Senhor, que era o seu patrão, e ele sabia que a esposa não era dele, era do seu patrão. Ele não poderia tomá-la como esposa, ter um relacionamento com ela, e ele fugiu literalmente. Ele pagou um preço, ele foi injustiçado, mas diante de Deus ele foi abençoado. Diante de Deus ele foi protegido e ele recebeu de Deus, ainda que tempos depois, mas uma recompensa pela sua fidelidade. Você também receberá a sua recompensa num comportamento do seu lar, como resultado da convivência no seu lar, como seu comportamento, seu relacionamento com os seus filhos, com a sua esposa. Você será beneficiado aqui na terra durante o seu casamento, e você também será abençoado por Deus no céu, e receberá uma recompensa no céu pelo seu comportamento.
Você tem fugido ou se aproximado da tentação? Aí a aplicação prática. Como é o seu comportamento diante de fatos que você percebe, deixa ficar bem claro, que são situações de tentações, situações em que podem levar você a cair. Qual é o seu comportamento? Você tem fugido ou tem se aproximado ainda mais? Você tem que parar, pensar, analisar e verificar quais as necessidades, quais os procedimentos ou os comportamentos que devem ser adequados em cada situação. Segundo item, honre seu cônjuge. Malaquias 2:15 diz: não seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Aqui serve para a mulher, aqui serve também para o jovem da sua mocidade. Você que é mulher, você que é homem, é mulher da sua mocidade. Ou seja, aquela pessoa que você conheceu, que você fez planos, ou você casou e que você tem um projeto de vida junto com ela e com seus filhos, junto com ele e com seus filhos. Então honre o seu cônjuge. Trate com respeito, com consideração, auxilie, ajude diante das dificuldades, mas não seja alguém que trate de uma maneira que leve as pessoas a uma tristeza, a uma angústia, a uma opressão, mas você seja uma pessoa que vai estar ao lado desse seu companheiro, da sua mocidade, que você fez projeto junto, e retome muitas vezes, você que tem tido dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, retome esse projeto novamente, tome uma nova atitude diante de Deus, converse com Deus os dois juntos, se você tem tido dificuldade, e retome esses projetos para que você e sua família sejam felizes servindo a Deus, e que Deus e o Espírito Santo possam estar contentes com a sua vida e que eles possam estar abençoando a sua vida devido a esse comportamento. Dedicação de tempo com o cônjuge. Em pessoas que não têm mais tempo juntos, não tem mais um tempo para conversar, não tem um tempo para assistir um filme junto, não tem um tempo para participar de um ensaio, de algum evento da igreja junto, que tenha separado, acompanhando um outro, desde que a esposa tem um evento na igreja, um ciclo de oração, por exemplo, o esposo está apoiando, acompanhando o jovem, a esposa da mesma forma, o seu esposo, dentro dos seus projetos, apoiando, dando um incentivo, e não aquela palavra de desânimo, aquela palavra, muitas vezes o casal, em vez de um ajudar o outro, às vezes um casal está animado, tem um projeto, conquista alguma coisa que tanto queria, e o cônjuge muitas vezes tem uma palavra dura, uma palavra negativa, mas tem uma palavra de incentivo, para que vocês juntos possam crescer junto, um sendo vencedor e o outro também sendo vencedor. Quando existe uma comunhão, uma cumplicidade, um amor entre os dois são vencedores, é o ganha-ganha, não tem o ganha-perde, o perde-perde, é o ganha-ganha. Tem pessoas, mas eu tenho razão, não é porque, não, é o ganha-ganha, os dois ganham, porque se estão juntos, se fizeram um projeto junto, não adianta um achar que ganhou, o outro perdeu, porque os dois perderam. Então tem que ter o ganha-ganha, os dois ganhando. Seu cônjuge merece apreço e respeito, né? Carinho, respeito, maneira de lidar, não envergonhar diante dos outros, diante dos filhos, não colocar os filhos contra o seu cônjuge, mas que haja um respeito, converse, trate das questões que não estão adequadas, juntos, que possam superar essa dificuldade, envelhecendo juntos. Existe um provérbio secular que diz que quando você for procurar a companheira ou a companheira, seja aquela pessoa que você tem uma boa comunicação, uma boa convivência, porque passados seus tempos, os filhos casam, vão ficar os dois, tem que conviver junto, envelhecendo junto, vivendo juntos, sendo felizes juntos, compartilhando dos seus projetos, das suas alegrias, das suas tristezas juntos. Isso é maravilhoso, isso é bom aos olhos de Deus e é bom para você. Como você tem tratado o seu cônjuge? Então fica para você que é professor, para você que está me ouvindo, você que é professor, leva para os seus alunos, parar para pensar um pouco sobre isso. Como você tem tratado o seu cônjuge? Em 3, aprecie o seu cônjuge. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 12:34. O autor usa esse texto
mas é fazendo uma aplicação, ou seja, o seu cônjuge como um tesouro, como algo valioso, que está diante de si, que faz parte da sua vida, e aonde estiver o seu tesouro, ali estará o vosso coração. Se o seu cônjuge é alguém que você escolheu para estar ao seu lado, se é valioso para você, então o seu coração deve estar focado no seu cônjuge, para fazê-lo, para fazê-la feliz, como já mencionei, como menciono com os meus casamentos. Inclusive essa semana recebi uma ligação de um grande amigo, Lucas, lá de Pinhais, para fazer o casamento da sua filha, mais um casamento. É uma alegria essa questão. E essas são as questões que nunca podemos esquecer de mencionar, de nós estarmos aconselhando esses jovens que estão começando uma nova vida a procurar fazer o outro feliz. Não, eu vou casar com ele porque eu sou feliz, quero ser feliz, mas vou fazê-lo feliz, porque consequentemente você também será feliz. Aprecie então o seu cônjuge. Faça o que é melhor que você pode dar para o seu cônjuge. Se seu cônjuge for realmente o seu tesouro, o adultério não terá vez em sua vida. Então aqui faz uma ligação. Se ele é o seu tesouro, algo valioso que você tem, você não irá fazê-lo feliz ou fazê-la infeliz, fazê-la infeliz, levando essa tristeza, essa angústia, esse desprezo, sendo infiel, tendo um relacionamento com outra pessoa, sendo que ela é a pessoa que você casou e você fez um projeto de vida. Então se tem ele realmente, se tem ela realmente como tesouro, então seja fiel e aprecie, seja gentil para com ele e para com ela. Como? Uma atitude de cultivo e cuidado, como uma planta, foque nos pontos positivos. Uma outra coisa que geralmente menciono nas conversas antes do casamento. Por quê? Porque você deve cultivar como uma planta, o amor. Muitas vezes as pessoas vivem na paixão durante o namoro e depois durante o noivado, e de repente, passado-se o tempo, se esquece, não cultiva esse relacionamento. Então, um relacionamento, vamos estudar uma lição sobre relacionamento sexual, nós vamos ver que não começa na cama, começa antes, no seu relacionamento, na sua casa, na cozinha, onde for. Esse relacionamento deve ser cultivado, esse amor. Então não é somente uma paixão, que é algum momento, mas é para sempre. Por isso que é importante o amor e a comunhão no casamento. O seu cônjuge é mais importante que a sua carreira, casa, carro, entre outros bens. Então o seu cônjuge é mais importante do que muitas coisas que você tem valorizado, que você tem que colocar em primeiro lugar na sua vida. Isso você vai ver ao final que não vai te trazer felicidade, que não vai te realizar. Mas se você investir no seu cônjuge, na sua esposa, no seu esposo, você vai ver que ao final você vai ser recompensado com isso. Vai ser mais importante do que muitos bens. Quantas pessoas que angariam tantos bens, querem crescer, têm sucesso financeiro, sucesso pessoal, mas ao final ele vê que ele não tem essa felicidade, essa junto com o seu cônjuge, com os seus filhos, perde aquilo que é de mais valioso, o seu tesouro. Você tem dado o devido valor ao seu cônjuge? É a aplicação prática. Você tem dado o devido valor? Se não tem, pare para pensar, reflita sobre isso. Professor, leve o seu aluno, a sua aluna a pensar sobre isso, para que muitos casais possam ser resgatados, muitas pessoas que estão infelizes, oprimidas, possam novamente ter uma vida mais agradável diante de Deus e que possa fazer e ser feliz. Notas do tópico: alguns conselhos contra a infidelidade no matrimônio. Fuja das tentações, honre o seu cônjuge e o aprecie. Então, fugir, olhar os sinais, fugir das tentações, honrar, apreciar, ser companheiro, verdadeiro companheiro e companheiro do seu cônjuge. Faça-o feliz e você também será feliz. Considerações finais. Citação de Stephens. Ele diz: a maioria dos fracassos conjugais é o resultado da falta de intimidade emocional. Se os dois não se conectam em um nível sentimental, lutarão entre si. Muitos casais acham-se desunidos emocionalmente. Então fica aí essa reflexão. Então nessa lição nós aprendemos que o adultério inicia-se na mente. É lá na mente que começa, não é de uma hora para outra. Por isso devemos vigiar para não cair em tentação.
Então, ficar atento para aquilo que está alimentando a nossa mente, para que nós não venhamos a cair em tentação, mas vivemos uma vida fiel e feliz com o cônjuge. O adultério traz a morte espiritual e sérias consequências para a família. Nós vimos que além da morte espiritual, pode trazer a morte física também e consequências desastrosas para a família, até em casos de separação, dilaceração dessa família. Então nós temos esse lar, né, cada um por seu canto e tendo consequências futuras também. Além de fugir das tentações, devemos honrar e apreciar nosso cônjuge para termos uma vida conjugal feliz e firme. Então nós temos que amar, nós temos que respeitar, apreciar o nosso cônjuge para termos uma vida feliz. Nós agradecemos. Somos gratos a você por nos ouvir. Deus continue abençoando e pedimos a você que você divulgue esse trabalho, que você clique lá, se você gostou do vídeo, abaixo do vídeo em gostei, divulgue esse trabalho para as pessoas que você conhece, para a sua rede social, na sua igreja. Trabalhe conosco, ajude-nos a ajudar as outras pessoas a também valorizar cada vez mais a escola dominical e para termos uma escola dominical cada vez mais produtiva e de qualidade, e que haja, acima de tudo, uma transformação de vidas através das lições bíblicas da CPAD, essas lições que nós estamos vendo aqui, esse assunto tão especial que é o assunto da família, resgatando as famílias nas nossas igrejas, que nós temos tido dificuldade muitas vezes hoje nos nossos dias, porque muita influência das culturas que estão fora estão entrando dentro da nossa igreja. Então nos ajude a ajudar as pessoas, divulgue na sua rede social, não deixe de divulgar, mande por seus e-mails, porque nós contamos com a sua colaboração. Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, nos faça compreender aquilo que nós passamos aqui para você, e que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja constantemente em sua vida, e que a comunhão e consolações do Espírito Santo de Deus esteja presente por você hoje e sempre. Não esqueça você de adquirir o nosso livro, Educação Cristã Libertadora, a caminho de uma pedagogia humanizadora na igreja. Você que é próximo de Curitiba poderá adquirir comigo mesmo, com desconto. Você que não é, acesse ao site, vai aparecer para você o site da Saraiva, da Fonte Editorial, onde estão os nossos livros, está sendo comercializado também pela internet nas principais livrarias do Brasil. Se não tiver, peça para eles pedirem, entrar em contato com a Fonte Editorial e mandar para você também esse vídeo, e também divulgue, porque queremos contribuir para um crescimento da educação cristã da nossa nação e de todas as nações, e por não dizer também da área secular, porque nós tratamos aqui uma releitura do livro Jó a partir dos conceitos de Paulo Freire e um conceito de uma educação libertadora. Muito obrigado.